talvez não seja mau princípio começar por lembrar a pluralidade de interesses de Jorge de Sena. Jorge de Sena, poeta, Jorge de Sena, romancista, Jorge de Sena, dramaturgo, Jorge de Sena, ensaísta, crítico, inclusivamente crítico dos mais importantes ao nível dos estudos camonianos, ensaísta, com a célebre tese, ensaio de revelação da dialética camoniana, mas gostaria de, tendo em conta estas facetas, de destacar a importância de Jorge de Sena na revitalização do discurso poético português da segunda metade do século XX. Quando em 42 Jorge de Sena publica Perseguição, há como que uma procura, uma necessidade do Jorge de Sena em responder à poética do fingimento de Fernando Pessoa. E eu creio que desde 42 até aos últimos livros de poesia do Jorge de Sena, a dita poética do testemunho é uma forma ou outra de, respondendo a Fernando Pessoa, criar no espaço poético português um discurso que revitalizasse, não à sombra de Fernando Pessoa, mas à sombra de Camões, revitalizasse uma linguagem que poderia correr o risco de se diluir. O que é que eu quero dizer com isto? É que pertence a Jorge de Sena a cutilância, quer dizer, a inteligência poética de descobrir em Camões, redescobrir em Camões, uma modernidade que ele, enquanto conhecedor profundo da poesia camoniana, vai, de certo modo, transportar para a sua própria poesia. E então o que é que encontramos em Jorge de Sena? Um poeta extremamente culto, apetece dizer até um poeta que no próprio poema faz ensaio. Podemos lembrar o modo como os textos de Camões são como que um palimpsesto, não é? Funcionam como subtexto da poesia seniana, mas o Jorge de Sena, podendo ter essa responsabilidade, tem outra ainda. Ele não só traz Camões para um discurso poético moderno, pós-Fernando Pessoa, ele traz Camões por via de uma singular dicção. O que é que eu quero dizer com isto? É que, enfim, a pleiade de poetas, quinhentistas, aquilo que ele na tese, uma canção de Camões, ou que ele já tinha defendido no ensaio de revelação da dialética camoniana, a ideia de que Camões e todos os poetas que se lhe seguiram seriam maneiristas, essa tese tem fundas implicações na linguagem poética de Jorge de Sena. Mas ele não se limita a fazer o pastiche de Camões, em composições que nós podemos reconhecer. Ele justamente irá restaurar uma imagem de Camões, tornando-o nosso contemporâneo. A esse respeito, eu lembro-me um pouco da estupefação que senti enquanto leitor de Jorge de Sena quando li as Meditações à beira do Pacífico, não é? Porque me pareceu sempre que aquelas meditações tinham por detrás delas qualquer coisa de testamento poético, fazendo lembrar a dicção melancólica, saturnina, que encontramos, porventura, nas redondilhas de Sob os Rios, ou que encontramos, porventura, em alguns passos dos Lusíadas. E creio que o Jorge de Sena, aliás, aqui gostaria de lembrar
alguns alunos de Jorge de Sena e discípulos do professor Jorge de Sena, em particular o Frederick Williams, que num testemunho de 1998, se bem me lembro, disse qualquer coisa como isto, é que Jorge de Sena, enquanto professor, enquanto poeta, enquanto dramaturgo, enquanto homem de cultura, teve sempre uma existência camoniana, quer dizer. Quando, no auge da divulgação pessoana, Jorge de Sena justamente recupera a figura de Camões, é como se ele também tivesse uma espécie de missão quanto à figura tutelar de Camões, trazendo para a nossa contemporaneidade. E quer dizer, não admira que a poesia de Jorge de Sena seja esse empreendimento testemunhal, porque de certo modo a poesia de Camões também é. A dimensão diarística dos poemas de Jorge de Sena, os poemas torrenciais, sejam eles líricos ou políticos, de Jorge de Sena, são também um modo ou outro de continuar sendo Camões na nossa modernidade, na nossa modernidade mais próxima. Por outro lado, eu acho que não está suficientemente visto a importância de Jorge de Sena enquanto poeta que influencia a poesia portuguesa mais recente. O mais recente aqui é uma categoria ou é uma expressão problemática, mas creio que foi o Joaquim Manuel Magalhães quem primeiramente chamou a atenção para um facto. A quando da morte de Jorge de Sena, em 1978, houve como que um déficit de atenção em relação à figura de Jorge de Sena. Julgo que culturalmente a figura de Jorge de Sena é hoje respeitadíssima, mas creio que para poetas mais recentes, publicados porventura dos anos 90 para cá, deveria haver um diálogo mais fecundo com a poética seniana. Nós podemos encontrar alguns ecos da poesia de Jorge de Sena em poetas dos anos 60, dos anos 70, também dos anos 80, o caráter testemunhal da poesia, o diarismo, uma certa, narratividade que encontramos na poesia do Sena, a coloquialidade de muitos dos seus poemas, mas eu creio que em poetas da minha geração a apreensão de um discurso tensional, meditativo, especulativo, do ponto de vista da sintase hiperbático, tão ao gosto de Jorge de Sena, imitando, remodelando a frase camoniana, isso nós não encontramos. Para além de que, por último, há um aspecto ético na poesia de Jorge de Sena, na obra de Jorge de Sena, até na figura humana de Jorge de Sena, que eu julgo que é necessário conhecer. Essa ética da poesia de Jorge de Sena manifesta-se em poemas que funcionam como uma espécie de declarações de princípio de como ser e estar no mundo. Podemos facilmente lembrar aqui a carta aos meus filhos sobre os fusilamentos de Goya, mas poderíamos lembrar também essas meditações à beira do Pacífico, que são no fundo acho que não é abusivo dizer isto, mas uma extensa litania do tempo, não é? Que faz com que nós olhemos hoje para Jorge de Sena, tenhamos de olhar para Jorge de Sena como um poeta que, para além da sua posição ética, para além do seu confronto com causas nobres,
foi também sempre uma figura, ao contrário do que às vezes ainda impera em alguns círculos, foi sempre uma figura humana, de grande coragem, de grande verticalidade. Para rematar, gostava de parafrasear o próprio Jorge de Sena e a Dona Mécia de Sena com uma memória deles, casal Sena, quando da lecionação do Jorge de Sena, creio que, espero não estar a fazer confusão, creio que no Wisconsin. Nesse documentário de 1998, que eu vi maravilhado, quando a RTP ainda tinha alguma preocupação com a cultura portuguesa e dedicou documentários a poetas portugueses, em 98, portanto, quando passavam 20 anos da morte de Jorge de Sena, foram entrevistados o Frederick Williams, o professor Joaquim Francisco Coelho, e a páginas tantas há um testemunho também da Dona Mécia de Sena contando o seguinte, e perdoa-me a Dona Mécia de Sena se porventura eu estiver a fazer confusão com o local exato em que este episódio se terá passado. Conta-nos a Dona Mécia de Sena que nos turbulentos anos 60, quando os Estados Unidos estão envolvidos na Guerra do Vietnã, houve um encontro na universidade com professores da universidade onde Jorge Sena lecionava, e o que retive foi o seguinte, é que os estudantes cercaram a universidade, ao que parece, os corredores estavam pejados de estudantes da universidade, muitos deles contra professores da universidade que apoiavam ou então não se declaravam contra o envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã, e sucede o seguinte. Jorge Sena terá avisado a sua esposa, a Dona Mécia de Sena, para qualquer eventualidade à saída do local onde estavam. E este não quando, segundo Mécia de Sena, quando Jorge de Sena ia a passar por meio dos estudantes, os estudantes terão aberto as aulas, não é? Para Jorge de Sena e Mécia de Sena passarem. À saída do edifício, conta-nos Mécia de Sena que o professor, poeta, homem de cultura Jorge de Sena estava lavado em lágrimas. Eu acho que dá bem conta, este como outros episódios, este episódio dá bem conta da dimensão humanística do Jorge de Sena, figura que nós não podemos nem devemos, em tempos tão ambíguos como o nosso, não devemos esquecer.